Bem-vindos a mais um Checkmate aqui no Novum Canal, um espaço dedicado ao xadrez na região do Tâmega, Douro e Sousa, mas também a nível nacional e internacional. Começamos com uma nota sobre o Campeonato Mundial de Xadrez Escolar, organizado pela delegação espanhola, presente na Expo Dubai 2021, que, fruto da pandemia, foi adiada para o ano 2021. A delegação espanhola lançou o convite a todas as escolas dos países participantes nesta exposição mundial para inscreverem uma equipa de 9 jovens xadrezistas, 7 efetivos e 2 suplentes, para participarem num torneio online, o qual decorrerá até ao próximo março de 2021 e de onde sairão 10 a 12 equipas que estarão presentes na final presencial. Espera-se que, nessa altura, já a pandemia tenha passado. Quanto ao xadrez nacional, aqui bem perto, na Maia, começará no próximo dia 21 de novembro o Festival Internacional de Xadrez da cidade da Maia, organizado pela Academia de Xadrez da Maia, pelo município da Maia e pela Junta de Freguesia da cidade da Maia, contando ainda com o apoio da Federação Portuguesa de Xadrez e da Associação de Xadrez do Porto. Ao longo das próximas semanas decorrerão eventos de xadrez presencial, sempre respeitando as normas de higiene e segurança dos participantes, confrontos de xadrez online envolvendo representações de vários países e ainda a terceira edição do Congresso de Xadrez dedicado às potencialidades desta atividade em contexto escolar. Esta edição do Congresso Xadrez, do tabuleiro à sala de aula, do jogo à estratégia pedagógica, decorrerá em ambiente online e todas as informações podem ser encontradas na página da Federação Portuguesa de Xadrez em www.fpx.pt, sendo uma oportunidade para os professores curiosos e interessados aprenderem um pouco mais e ficarem a conhecer as diferentes estratégias de implementação do xadrez em contexto escolar. No xadrez passo a passo de hoje, uma nota para algo muito comum quando se começa a ensinar xadrez aos mais jovens, dado que eles tendem a valorizar a captura de peças em função do número de peças capturadas e não em função do seu valor. Por exemplo, é normal os mais jovens sacrificarem uma dama para capturarem vários peões, no entanto, numa situação normal, a dama tem um valor ou uma qualidade muito maior do que 4 peões. Para eles, isto normalmente é difícil de assimilar, que a dama é muito mais importante do que 4 peões, daí ser utilizada a referência ao valor numérico das peças. O peão tem, ou normalmente tem, um valor de 1 ponto, o cavalo de 3 pontos, o bispo que temos aqui também 3 pontos, a torre 5 pontos e a dama 9 pontos. Embora depois isto poderá levantar o problema de os jovens identificarem o número de pontos e a soma dos pontos como eu tenho mais pontos, eu venci a partida, aí cabe a quem trabalha com eles e a quem está diariamente ou semanalmente reforçar que, por um lado, ganha-se e apenas e só quando efetuamos checkmate ou quando temos mais tempo no nosso relógio do que o adversário que ficou sem tempo. Mas numa primeira fase, importa realçar que é muito mais importante, em condições normais, ter uma dama do que capturar os 4 peões. Aí nós temos que reforçar muito bem e começar, principalmente nas partes mais jovens, junto dos alunos mais jovens, a identificar qual a peça mais importante, neste caso a dama, embora os peões sejam também importantes, mas numa fase inicial do jogo e para quem está a aprender, distinguir que o importante não é capturar o maior número de peças, mas sim ter a noção de que queremos atacar o rei adversário e para isso precisamos das peças mais fortes, nomeadamente a dama, a torre, eventualmente depois os bispos, os cavalos e também os nossos peões importantes, mas que nunca devemos trocar, em situações normais, uma dama por um peão. No desafio de hoje do checkmate, a nossa proposta é um mate que implica o sacrifício de algumas peças em que as brancas irão vencer a partida. A nossa dama posicionada em D4 irá mover-se para H8 e aí sim atacar o rei adversário. Para alguns jovens e principalmente numa fase de aprendizagem mais
recente, eles poderão ter alguma dificuldade em perceber porque é que estamos a sacrificar a dama, mas aí deveremos sempre salientar que o objetivo é efetuar checkmate e isto é um caminho que nos irá conduzir à vitória. A resposta das pretas é capturar a dama em H8. Aqui vamos sacrificar mais uma peça, a nossa torre irá mover-se para H5 e uma das possibilidades é o peão preto capturar a torre e, portanto, sair de uma situação de cheque. Agora, o nosso bispo posicionado em H4 irá atacar o rei, posicionado em H8. Bispo branco em F6 efetua cheque ao rei adversário. A solução do rei não é avançar para H7 porque é impossível, dado estar a ser atacada essa casa pelo bispo branco posicionado em D3. A solução passa por mover o rei para G8 e, por fim, o nosso cavalo branco posicionado em G4 move-se para H6, efetua cheque e, neste caso, checkmate. O sacrifício da dama e da torre conduziu-nos a uma situação de vitória por checkmate. Esta é uma possibilidade de resolução deste diagrama. Fica a sugestão para procurarem encontrar outras possibilidades de efetuar checkmate, as quais existem, e eventualmente comentarem, partilharem connosco nas diferentes redes sociais do nosso Novum canal. A seguir, uma entrevista com o responsável pela coordenação local do desporto escolar, Dr. Pedro Menezes, para nos falar sobre a evolução do xadrez na região do Douro, Tâmega e Sousa, mas em particular na coordenação local do desporto escolar do Tâmega, e também sobre como estão as escolas a aceitarem a presença do xadrez, quer enquanto atividade, quer também enquanto prática desportiva. E hoje, no Checkmate, temos connosco o Dr. Pedro Menezes, responsável pela coordenação local do desporto escolar do Tâmega, para nos falar sobre este desporto aqui no Tâmega, a sua evolução ao longo dos tempos e também um pouco sobre xadrez, já que o Dr. Pedro Menezes é também um entusiasta do xadrez, embora não praticante federado. Dr. Pedro Menezes, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui, e começava por lhe perguntar como é o xadrez e como tem sido o xadrez nos últimos anos aqui na coordenação local do desporto escolar do Tâmega. Ora, muito bom dia a todos. Eu também quero agradecer aqui o convite do Vítor Cardoso. Temos trabalhado juntos desde 2018 em parceria, no sentido de termos cada vez mais xadrez no desporto escolar e cada vez mais praticantes. O xadrez no Tâmega, eu se calhar faria uma pequena caracterização do que é o desporto escolar no Tâmega. Não sei se é interessante, mas é sempre importante saber que o xadrez é também um desporto, por não é? regiões. Nós estamos inseridos na região norte e a região norte divide-se em 7 chamadas coordenações locais do desporto escolar. Esta é a do Tâmega, que tem 10 concelhos. Esta corda do Tâmega toda, portanto, começa ali Rezende, Sinfãs, Baião, Amarante, Lousada, Felgueiras, Paredes, Passos de Ferreira e Penafiel. Acho que não me esqueci de nenhum, mas se me esqueci, pronto, eu peço desculpa. Portanto, caracterizando esta zona, é uma zona com muitas escolas, com muita população jovem, algumas escolas com muitos alunos e também com muito desporto escolar. Temos uma panóplia de modalidades, onde está inserida também o xadrez. Eu trabalho para o desporto escolar desde 2005, 2006, portanto há mais ou menos 17 anos. E respondendo à tua pergunta, Vítor, trato-te por tu porque efetivamente nós somos os dois professores, não é? E colegas e trabalhamos juntos, como disse anteriormente. No Tâmega, o xadrez começou
com 4 grupos de equipa. Quem abraçava esse projeto era um colega, também professor de Geografia, como aqui o Vítor, que era o Joaquim Jorge, e outra colega que também tinha formação na área de um colégio privado. Pronto. O xadrez, tínhamos 4 grupos de equipa, fazíamos os nossos torneios, e pronto, ao longo dos anos, até sensivelmente 2010, 2011, o xadrez foi aumentando, assim como as outras modalidades. Portanto, estávamos numa fase em que estávamos a expandir, digamos, o projeto de desporto escolar, e era muito importante termos cada vez mais oferta no que diz respeito ao número de grupos de equipa. Começou a aumentar, fruto do trabalho também destes colegas e de outros colegas. E o que é que acontecia, curiosamente, com o Joaquim Jorge? O Joaquim, na altura, era um professor contratado e todos os anos ia para uma escola diferente. E sempre que entrava nessa escola, criava um grupo, equipa de xadrez, e lançava, digamos, o bichinho do xadrez nas escolas. A partir do momento que o Joaquim deixa e o Joaquim também dava-nos apoio à nossa CLDE na organização dos quadros competitivos, não é? A partir do momento que o Joaquim deixa de lecionar nas escolas desta CLDE, nós começamos a ter progressivamente uma redução do número de grupos de equipa e, logicamente, uma redução do número de praticantes. Chegamos ao ano 2016, 2017 e já só tínhamos 2 grupos de equipa de xadrez. O que fez com que até estes grupos de equipa fossem competir na CLDE de proximidade, que era a CLDE do Porto. Até que depois surge... Quem é que surge? Surge aqui o mestre Vítor Cardoso, que começa a trabalhar um trabalho também fruto do que a autarquia de Felgueiras começou a investir no primeiro ciclo, e então começamos a criar novos grupos de equipa. O 2017, 2018 já com 5 grupos de equipa, no ano seguinte com 7 grupos de equipa, o ano passado 8 grupos de equipa, e para este ano já temos os projetos submetidos todos pelas escolas. Temos 11 grupos de equipa, que é recorde nestes últimos 17 anos. Pronto, Vítor, fiz uma caracterização do que é o xadrez na CLDE Tâmega. Poder-te aí também falar, e acho que é importante dizer que nós em 2006, 2005 tínhamos competições com 32 alunos, portanto o que dá um rácio aproximado de 8 alunos por grupo equipa, e neste momento, neste último ano, tivemos competições organizadas pelos colegas e também por ti, com mais de 100 alunos. Eu penso que aqui pelos dados serão 125 alunos nos torneios que tivemos no ano passado, o que dá um rácio aproximado de 16 alunos por grupo equipa, o que é ótimo. Pronto, é o que eu te tenho a dizer. Não sei se caracterizei bem o que é o xadrez na CLDE, poderia falar de outros fatores, da qualidade dos jogadores e assim, mas para já não sei se fui de encontro ao que tu pretendias. Exatamente, há aqui uma evolução do xadrez, e essa evolução, sentes que as escolas e os professores também aderem ao xadrez e estão receptivos a levarem o xadrez depois aos alunos e daí à parte competitiva? É assim, o xadrez, como outras modalidades, tem os seus constrangimentos e as suas virtudes, não é? Quais serão
os constrangimentos, não sei se queres que fale exatamente Sim, dos é constrangimentos importante. do desenvolvimento do xadrez nas escolas. Uh, Principal constrangimento para a sua evolução e para ficar enraizado, diria que será a falta de formação dos docentes. Okay? O projeto de desporto escolar, grosso modo, são docentes de educação física dos grupos disciplinares 260 e 620 e, como nós sabemos, o xadrez não faz parte do currículo inicial dos docentes. Isso quer dizer que para outros docentes de outros grupos disciplinares poderem lecionar o xadrez no desporto escolar, terão de ter curso de treinadores reconhecido pelo IPDJ, o que não há muitos. Portanto, o trabalho da formação é fundamental e outros constrangimentos serão também a própria mobilidade do corpo docente. Às vezes temos o professor habilitado, ele desenvolve até um bom projeto e depois o professor sai da escola e a escola tem grande dificuldade em dar continuidade a esse projeto. Portanto, e nesse contexto, poderia dizer que também falta também um pouco plano estratégico por parte das escolas no sentido de conseguirem cativar, digamos, entre aspas, outros docentes a poderem abraçar o projeto do xadrez. Okay? E também nesse contexto é fundamental que as escolas tenham parcerias com clubes, com associações e também com a federação, obviamente. Pronto. Estes são alguns dos constrangimentos para que o xadrez não aumente no desporto escolar. Também há outras questões que são transversais a todas as modalidades do desporto escolar, que têm a ver com a fidelização dos alunos. E como nós sabemos, de grosso modo, são os infantis e os iniciados que praticam o xadrez. Depois, no escalão de juvenil e no antigo escalão júnior, que agora é muito residual, temos muito poucos alunos a praticar xadrez. E quando falava da falta de professores com qualificação, ou pelo menos com mais habilitações para poderem fomentar o xadrez nas escolas, a coordenação local do desporto escolar pode aí fazer alguma coisa ou acha que esse é um papel que caberá a outras entidades? Também podemos, a coordenação local, obviamente em parceria com a DGE, que é a Coordenação Nacional do Desporto Escolar, que tutela o desporto escolar e obviamente também com a Direção de Serviços do Desporto Escolar, onde nós temos o nosso Coordenador Nacional do Desporto Escolar. O que é que o desporto escolar tem feito? E isso é um fator que vai favorecer o desenvolvimento do xadrez no desporto escolar e que também é transversal a todas as modalidades. Temos apostado muito forte na formação dos professores. Esse é um caminho para efetivamente o xadrez se desenvolver. Formação de professores e achamos que é por aí. Obviamente que para o xadrez se desenvolver não pode passar só pela formação de professores. Obviamente que os professores também terão que fazer um trabalho que não é fácil, como é óbvio, começar do zero, não é só aprender a jogar, é toda a didática inerente ao ensino do xadrez, que não é nada fácil, não é? E eu posso saber jogar, mas posso não saber ensinar. Obviamente que o xadrez tem um contexto extremamente favorável nas escolas e é das modalidades que poderá crescer mais em termos de futuro. Perguntas-me tu como? Poder-te-ei dizer que o apetrechamento das escolas no que diz respeito a materiais de xadrez é um investimento relativamente acessível. Portanto, as escolas poderão adquiri-lo facilmente.
Obviamente que nunca é fácil, porque há sempre constrangimentos financeiros, mas nós poderíamos ter uma perspectiva de futuro em que o material de xadrez tem grande longevidade e grande durabilidade, não é? Não tanto como noutras modalidades em que o material é de grande desgaste e de investimento complexo, não é? Outras questões que facilitam o desenvolvimento do xadrez na escola, estou-me a lembrar agora na facilidade de aceder aos locais de treino. O xadrez poderá ser lecionado na biblioteca, na cantina, até nós, por norma, fazemos as competições na cantina das escolas, não é? Que tem muitas mesas e muitas cadeiras, portanto não há esse constrangimento de termos que ver onde é que vamos dar os treinos por causa, por exemplo, das condições meteorológicas, não é? Se houver chuva ou não houver chuva. E também temos as novas tecnologias. Com as novas tecnologias, e como nós sabemos, grande parte dos alunos já têm os telemóveis com o sistema Android, portanto, eles facilmente carregam um tabuleiro de xadrez no seu bolso, não é? Portanto, e isto favorece o desenvolvimento de xadrez. O aluno poderá jogar xadrez em casa, na escola, com os colegas, com colegas de outras escolas, com colegas de outros países. Portanto, é uma mais-valia. E estavas-me a falar também quem poderá também ajudar no desenvolvimento. Nesse Obviamente, sentido de qualificar os professores, quem pode ajudar? Para além da CLDE, como é óbvio, e da coordenação do desporto escolar, há outras entidades que poderiam também ajudar neste esforço e neste sentido de termos professores mais qualificados? sem dúvida que as autarquias que já o estão a fazer, não é? É o caso da autarquia de Felgueiras, por exemplo, e entre outras, nomeadamente no primeiro ciclo, nas atividades de enriquecimento curricular. É muito importante começar desde muito cedo a praticar qualquer tipo de desporto, como é óbvio, e esse trabalho, criar desde logo o bichinho, não é? De saber o que é o xadrez, como se movimentam as peças, é um trabalho fundamental das autarquias, das associações, da federação, que tem que ter um plano estratégico, como é óbvio, de desenvolvimento da modalidade, como para todas as modalidades. Portanto, é um trabalho que tem que ser feito e concertado entre todas estas entidades, como é óbvio, não é? As escolas têm os alunos e, obviamente, nós temos que lhes criar o interesse, não é? Eu sei que, e nós já falamos também sobre isso ao longo dos tempos, um dos papéis do desporto escolar é formar atletas, mas também o seu papel enquanto cidadãos, e a nível do desporto escolar há também ações específicas para os alunos. Isso contribui também para que o xadrez possa ganhar ainda mais praticantes no desporto escolar, e quais são as atividades que eventualmente estejam previstas para os alunos numa situação normal que não a atual pandemia? É assim, as escolas, os projetos de desporto escolar das escolas poderão ser mais ricos ou menos ricos, tendo em consideração, obviamente, o número de grupos de equipa, mas principalmente, mas também o seu projeto de atividade interna. E dentro do seu projeto de atividade interna, as escolas poderão desenvolver tudo o que entenderem. E nesse contexto, é muito importante que as escolas desenvolvam no seu projeto de atividade interna as competições de xadrez, como é óbvio. Não é? Obviamente que o xadrez é muito importante, como as outras modalidades, nas questões sociais, no desenvolvimento dos jovens, na ocupação dos tempos livres. E eu, como pai, preocupo-me muito também com isso. O que é melhor para o meu filho? O que é que ele, para os meus filhos? O que é que eles poderão fazer nos seus tempos livres? Preocupo-me cada vez mais com isso. E o xadrez é
obviamente, desenvolve o raciocínio, é muito importante para o desenvolvimento das crianças. E pensando também nos jovens, o ano passado a Coordenação Local desenvolveu uma ação de formação pensada e direcionada para os jovens. Pensas que essa centrada no xadrez, na formação também ao nível específico da arbitragem, acha que essas atividades poderão ter continuidade e serem repetidas, quer no xadrez, quer também noutras modalidades? Isso está previsto? É também uma forma de atrair mais jovens e os entusiasmar mais pela modalidade? Sem dúvida. Obviamente que estamos num cenário complexo, não é? Com a pandemia, não sabemos muito bem o que vai acontecer amanhã. Obviamente, nós estamos a trabalhar num cenário, se calhar neste momento um pouco utópico, que amanhã não haja pandemia. Mas nós estamos efetivamente a trabalhar, o nosso trabalho é para que quando tenhamos condições, possamos desde logo começar com o projeto no que diz respeito à competição, à formação, sempre a partir do momento que seja possível que haja competição e entre escolas haja formação, sim, e está prevista, a formação todos os anos está prevista, há a obrigatoriedade no projeto de atividade interna das escolas que haja formação de juízes árbitros das modalidades para as quais as escolas têm grupos de equipa. E, obviamente, o xadrez é uma delas. Ok? No que diz respeito às formações que nós temos feito, obviamente que é muito importante a formação de xadrez, não só para os alunos, mas também para os professores. Os professores poderão também aprender muito nestas formações. A partilha de experiências é sempre muito importante. O que é que cada um faz na sua escola, qual é a metodologia que está a utilizar no treino. Portanto, e um dos objetivos do desporto escolar é também a formação de alunos, como é óbvio. E para terminarmos e concluir este diálogo, esta troca de ideias e também contributo para identificarmos e caracterizarmos o xadrez nesta região do Tâmega, tem sentido que as escolas têm mostrado abertura para ter o xadrez, não só enquanto coordenador, mas também enquanto professor, que efetivamente também está a dar aulas? Sim, obviamente que sim, e este ano já se perspectivava que houvesse um aumento do número de grupos de equipa de xadrez, atendendo ao contexto pandémico que temos. Obviamente que eu já falei várias vezes na formação de professores, há esse constrangimento, e eu penso que a partir do momento em que nós tenhamos nas nossas escolas professores habilitados, com capacidade de abraçar este projeto, eu estou a querer que todas as escolas possam ter xadrez. E se o trabalho já está a ser feito de base no primeiro ciclo, não é? Então tem tudo para crescer, como é óbvio. E teremos ainda mais jovens a praticarem xadrez. E não resisto a perguntar-lhe, sei que é também um entusiasta do xadrez, mais no contexto de prática. Como é que tem praticado e também como é que tem desenvolvido as suas competências neste nível do xadrez? Joga presencialmente? Joga online? Infelizmente, eu comecei a jogar muito cedo. Eu tenho um irmão um bocado mais velho que eu, com 7 anos mais velho do que eu, e lembro-me que, pronto, eu tenho 44 anos e eu comecei a jogar com 5 anos, teria o meu irmão 13 anos. Eu lembro-me que ele comprou, estamos a falar há quase 40 anos, comprou um livro de xadrez que explicava as regras e nós, pronto, começámos a jogar. E ele, obviamente, era mais velho, bastante mais jogava bastante melhor do que eu, e eu demorei 2 anos para lhe ganhar, né? 2 anos, ao fim de 2 anos consegui-lhe ganhar o primeiro jogo, e nós jogávamos muitas vezes, muitos xadrez a jogar xadrez, muitas vezes às escondidas, porque
tínhamos que nos deitar, tínhamos as aulas, pronto, e foi-se perdendo ao longo dos anos, não é? Entrei para a universidade, deixei de jogar. Infelizmente, não, o xadrez é como outras modalidades, é preciso ter talento. Eu não sou muito talentoso, mas atualmente jogo bastante, jogo online, principalmente, jogo online e é como tu dizes, é uma modalidade que aprecio e no pouco tempo livre que tenho, às vezes jogo xadrez. E é também um conselho para quem quer aprender, praticar. A prática online é, digamos, livre, gratuita e é também uma forma de desenvolver esta modalidade. Agradeço-lhe o seu tempo, continuação de um bom trabalho, continuaremos a colaborar na dinamização do xadrez aqui no Tâmega e Sousa, no sentido de termos ainda mais grupos de equipa e de preferência presencialmente. E a quem nos acompanha aqui no Checkmate no Novum Canal, na próxima programa estaremos cá, mais uma vez, a falar sobre o xadrez na região do Tâmega e Sousa e também sobre as suas potencialidades no mundo escolar. Novum Canal, sempre Novum, sempre seu.